pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do Joelho no Ar. Dessa vez eu estou fazendo aqui uma live no Instagram e depois ela posteriormente vai para o YouTube, ela vai ficar salva como vídeo do YouTube. Enquanto o pessoal aqui vai entrando, daqui a pouquinho o João Moura entra. Hoje a gente vai falar de um tema bastante controverso, né, que traz bastante aí dúvida nas pessoas, que é a relação do treinamento em quem já tem alguma doença cardiovascular, malácia, alguma coisa inicial que a pessoa possa começar a ter no joelho, né? Então o João daqui a pouquinho ele manda o convite dele. E a gente sabe hoje que o treinamento ele entra não só na prevenção, mas ele entra também no tratamento da doença cartilaginosa, né? Eu particularmente acho que quando a pessoa, se todo mundo tivesse noção do treinamento, do que é treinar de maneira correta, do que é fazer um movimento de maneira adequada, a gente não teria hoje as condropatias, as condromalácias, ou a gente teria um índice muito menor do que a gente tem hoje, né? Então hoje o treinamento ele tem entrado muito nessa questão. Então o que a gente vai discutir hoje aqui é sobre a relação do treinamento, se o treinamento é o grande vilão, né? E como que a gente pega uma pessoa que tem artrose, que tem uma condromalácia, uma condropatia, qualquer coisa que seja, e como que a gente faz com que ela volte para a academia, que ela volte para um treinamento. Acho que o João está entrando aqui. João, manda o convite aqui que eu já te coloco aqui dentro. Só relembrando aqui que a artrose hoje ela é considerada a doença de saúde pública uma das mais importantes aqui no Brasil. São 30 milhões de brasileiros que sofrem da artrose. A gente tem os sinais clássicos, né, de dor, de inchaço, de deformidade, de perda de função. Então, cada vez mais as pessoas e a população tem envelhecido, e além da população estar envelhecendo, a gente tem as pessoas sendo operadas, né? Acho que o João mandou aqui. Vamos lá, vamos liberar o João. Como vai? Tudo certo? Tudo bem? Para mim é um prazer muito grande te receber aqui, porque quando eu estava fazendo a pós-graduação de Medicina do Esporte, eu acompanhei bastante o Treino em Foco. Aliás, grande iniciativa, assim, porque além de estudar, eu estudei muito antropometria pelo seu site e pelo seu canal, sem te conhecer, sem a gente não ter conversado. E aí depois eu acabei emendando, que eu gosto muito de ler sobre treinamento, apesar de eu ser mais ortopedista e médico do esporte. Eu gosto muito de pescar na praia dos outros, né? Seja muito bem-vindo aí. E você é um dos caras que mais leva o treinamento do ponto de vista científico aqui no Brasil, né? Aqui na minha clínica, não sei se você conhece pessoalmente, o Gustavo Jorge, ele também dá aula, ele é um cara bem científico também. E é muito legal a gente associar a ciência médica à ciência do treinamento. Bom, Adriano, obrigado pelo convite aqui de trocar esse papo contigo, trocar informações, Jorge, que é extremamente útil essa aproximação sempre, né, da educação física, da medicina, porque o nosso cliente é o paciente de vocês, né? Então essa troca de informações ela é fundamental. E fico feliz também de saber que o Treino em Foco, né, o site que a gente abriu aí há uma década atrás, pode ter de alguma forma contribuído aí com o teu trabalho, com o teu estudo, né? E é o que a gente busca fazer lá no canal no YouTube. Então, acho que essa aproximação das áreas, essa troca de informação, ela é fundamental para ajudar quem precisa ser ajudado, que é o teu paciente, que é o meu cliente, né? Esse cara é o cara que tem que ter o nosso foco direcionado. Então, muito obrigado, tá? Acho que vai ser um bate-papo bem bacana para trocar informação. Legal. Então, o que eu estava conversando antes de você entrar é o seguinte: a gente está vivendo hoje uma era que eu acho que nós somos uma geração de transição. Eu, por exemplo, quando eu treinava, quando eu era mais moleque, bem criança mesmo, não podia nem beber água durante o treino. Anos 70, anos 80, não podia. E não se tinha esse conceito. Então, você pegava um menino que queria jogar bola, queria ser craque de futebol, ele apenas jogava bola. E hoje a gente tem o conceito de treinar para conseguir fazer determinado esporte. E a ciência do treinamento, ela evolui demais. Hoje em dia é possível pegar uma pessoa e preparar ela para não ter lesão. A gente pega futebol, por exemplo, que é muito famoso no Brasil. A gente pega jogadores da Série A. Dificilmente você pega uma lesão grave, uma ruptura de cruzado, uma lesão de cartilagem. Ao mesmo tempo, você pega times que são menos preparados, Série B e Série C,
você já começa a ter lesão aí mais grave, né? Então, queria te perguntar, João, antes eu estava conversando aqui também, se as pessoas, se todo mundo hoje, eu sei que é uma utopia, mas se todo mundo hoje tivesse acesso à ciência do treinamento, a treinar de maneira correta, né? Fazer um treino funcional, fazer uma musculação, fazer uma corrida, o índice de lesão hoje seria infinitamente menor do que a gente tem hoje, né? Então eu queria te perguntar assim, João, uma pessoa, eu tenho um protocolo, né? Eu pego uma pessoa aqui no consultório, uma condromalácia, uma condropatia, eu tento ao máximo possível reabilitar, né? Infiltração, fisioterapia, etc. Depois eu coloco para o treinamento. Acho que o treinamento ele tem que ele dá continuidade na reabilitação. Como que você avalia esse aluno quando chega lá na sua academia, no seu ambiente de treinamento e tem uma lesão cartilaginosa, Adriano, por eu exemplo? vejo assim, o profissional de educação física ele tem que ter como primeiro procedimento de atuação o diagnóstico, a avaliação. E esse diagnóstico e avaliação ele tem que ser bem holístico. O que eu quero dizer com isso? Uma visão bem geral do cliente e lançar mão de todos os recursos possíveis. Então, por exemplo, poder fazer uma boa anamnese para ver um histórico de treinabilidade desse cliente, se ele tem ou não, ou um histórico de sedentarismo. Essa é uma informação fundamental para começar a raciocinar uma progressão de treinamento. Um histórico de lesão, então ele está vindo indicado pelo doutor Adriano. Qual é o tipo de lesão, qual é a gravidade, qual foi o tratamento, já está recuperado 100%, não 100%. Fez uma boa fisioterapia pós uma cirurgia, não fez meio matado essa fisioterapia, ficou com alguma sequela de dor. Então, veja bem, isso tudo eu estou falando numa anamnese na qual eu vou gerar informações que eu já vou começar a raciocinar o que é ou não possível de trabalhar, treinar com essa pessoa. E a partir disso também, né, Adriano, como é uma visão mais holística, como é que ele se encontra morfologicamente? Ele está em um peso adequado? Está acima do peso? Como é que está a estrutura muscular desse indivíduo? Tudo isso são avaliações que eu preciso ter. Posturalmente, se nós formos discutir a postura do cliente, como é que se encontra? Ele tem um valgo estático, porque a gente discute muito o valgo dinâmico, depois a gente pode até entrar nessa discussão dos exercícios, mas se esse indivíduo já apresenta um valgo estático numa avaliação postural estática, a chance dele ter um valgo dinâmico é muito maior. E aí eu preciso identificar quais são os fatores, ou o fator primordial, que está levando ele a um valgo dinâmico ou já apresentar um valgo estático. Veja bem, estou agora comentando do ponto de vista postural o que eu preciso identificar. E agora, indo mais especificamente com a tua pergunta, ele veio com uma lesão dentro dessa anamnese, de uma visão morfológica, de uma visão postural, aí eu tenho que aprofundar um pouco mais na parte da anamnese ortopédica dele. E aí, Adriano, eu vejo o seguinte, talvez aí, vou falar talvez porque é muito diferente o trabalho de vários profissionais, cada um tem a sua forma de atuar, mas talvez um pouco de negligência da nossa parte em buscar essa comunicação mais assertiva com o colega médico e com o colega fisioterapeuta. Se o cliente chega para mim e diz, eu fiz a cirurgia com o doutor Adriano, fiz uma fisioterapia, 20 sessões, estou inteiro, eu vou questionar qual foi as orientações que o fisioterapeuta te passou, quais foram os trabalhos que tu lembra que tu fizeste, como tu chegou na fisioterapia, como tu saiu após essas 20, 30 sessões, tem algum resquício de dor, tá com cinesiofobia, é uma coisa que eu não vou perguntar para ele, cinesiofobia, mas eu vou ter que identificar se ele tem medo do movimento, que é muito comum encontrar em pessoas que tiveram uma lesão grave, uma cirurgia grave. Então, veja bem, Adriano, o que eu penso é, primeiro, identificar bem esse panorama holístico, geral, global do cliente, e, às vezes abrir um canal de comunicação mais assertivo com o profissional fisioterapeuta ou com o profissional médico para coletar de ti. Adriano, esse cliente bateu aqui na minha clínica, aqui no meu estúdio de personal, ele fez a cirurgia contigo há 2 meses atrás, passou pela fisioterapia, mas parece ainda ter um problema XY. Eu acho que essa troca de informação inicial e esse conjunto de informações iniciais é o fundamental. Se eu não fizer minimamente bem feito isso, Adriano, fica muito difícil eu começar a raciocinar com um programa de treinamento para reinserir esse indivíduo na atividade do cotidiano dele, ou talvez numa atividade esportiva que ele tenha como meio de lazer até. Porque se eu não tiver essa visão holística, global do cliente, fica muito difícil eu raciocinar como eu vou
conduzir um programa de treinamento e periodizar um programa de treinamento com ele. Então, inicialmente, eu vejo essa abordagem, né, pelo menos que eu faço, e que eu acredito ser a mais assertiva, pensando aí na saúde e qualidade de movimento do meu cliente, né? Eu vejo dois problemas aqui, as duas pontas totalmente sem conexão. E é uma coisa que eu brigo há muito tempo, né? Porque o médico, por incrível que pareça, ou a grande maioria dos médicos, são ignorantes em relação a treinamento, são ignorantes em relação à medicina esportiva. Eu fui por 6 anos, fiz parte da diretoria da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte, e a gente dava aula para médicos para o tal da dose-resposta. Então, por exemplo, um cardiologista, por incrível que pareça, ele não entende de treinamento de força. Ainda existe aquele negócio de que o cara que faz musculação vai aumentar a pressão. E hoje em dia foi provado justamente o oposto. A musculação, dependendo do tipo do treinamento, ela reduz o nível de pressão arterial, né? E então o médico em geral ele não conhece o treinamento. Às vezes ele faz uma cartinha, vai fortalecer na academia. Como assim? A variação de um treinamento ela é muito grande dentro de uma academia, né? E por mais que eu conheça, às vezes eu fico meio em dúvida se aquele treinamento que está sendo passado, se ele está sendo efetivo ou não, né? E eu, por outro lado, também é o que você falou, o profissional da área da educação física, eventualmente ele acaba não valorizando tanto, e eu tenho muito medo, porque ele passa muito mais tempo com vocês do que comigo, né? Uma hora de consulta contra, sei lá, 60 horas de treinamento, né? Então, por exemplo, eu opero muito a cartilagem, né? Eu opero muito, faço técnica regenerativa, uso de célula-tronco para cartilagem. E o grande problema é, se treinar errado, vai bichar, vai dar problema na cirurgia, né? Então, eu tenho uns cursos, né? Até o Sandro, até vou te convidar mais para frente para a gente programar coisa juntos, porque, por exemplo, uma condromalácia realmente que vá para uma cirurgia e tem uma erosão lá no meio, no vértice da patela, dependendo do tipo do agachamento, pode romper, pode rasgar, pode perder a cirurgia, mesmo que agache de maneira correta, né? Então a gente tem essas duas discrepâncias grandes aí das duas áreas. Mas uma questão aqui bem importante, que até o tema é uma brincadeira, o tema de hoje, a academia levou a sério, viu, Adriano? Teve pessoas comentando aí no meu post, levando a sério, bravo. É um clickbait, tá? Então quem ficou bravo é um clickbait, para a gente poder... Eu gosto assim, a ciência é chata. A gente tem que fazer a ciência ficar legal, agradável para todo mundo, né? Então, se a gente for falar de termo técnico, é chato, todo mundo vai embora. Então, vamos lá. Projeto Verão, né? A gente vai saindo da primavera, vai chegando o verão, aí um monte de blogueira postando foto com o abdômen trincado, né? E aquele negócio, e todo mundo querendo ficar fortão, e as meninas querendo ficar saradas, etc. Aí tem aquele efeito de manada, todo mundo corre para academia e vai treinar, e aí eu pego aqui lesões, às vezes, irreversíveis, sabe? De tanto agachamento, acaba tendo lesão irreversível. Como que você vê esse negócio da pessoa entrar na academia, às vezes treinar sozinho, aquele intuito de tentar pegar aquele corpo perfeito e ter uma lesão, às vezes, irreversível? Adriano, eu vejo isso aí como sinais dos tempos, tá? Por quê? Porque as pessoas são muito imediatistas. E, por exemplo, uma pessoa ganhou 20 quilos de peso gordo ao longo de 10 anos. E aí ela quer perder os 20 quilos de peso gordo ao longo de 2 meses. É humanamente impossível. E aí, nesse intuito do imediatismo, se procura fazer várias estratégias, né? Então, o aspecto nutricional faz uma dieta hipocalórica com déficit calórico exageradíssimo, e às vezes sem um apoio ou uma orientação no nutricionista. Blogueiros fazem isso, dão essa orientação equivocada. Na academia, se espelha muito em vídeos do YouTube com fisiculturistas praticando. E assim, não está errado o treino para o fisiculturista. Está errado aquele treino ser transportado para o indivíduo iniciante, porque a condição daquele fisiculturista em executar um determinado exercício é uma condição de controle motor, é uma condição de fortalecimento, de estrutura articular, totalmente diferente desse cara. Ele ficou 10 anos sem treinar, ganhou 20 quilos de peso gordo e, além disso, está sarcopênico, está com uma taxa muscular muito aquém do ideal. Então,
no intuito de fazer as coisas para ontem, que é a nossa sociedade atual, a gente não tem como fugir disso, é o imediatismo, o que rege, no meu entender, a sociedade atual, isso se espelha na academia. E em curto espaço de tempo querer fazer isso. E ao se espelhar também em fisiculturista, aí vem aquela ideia muito forte da galera que o que interessa é botar peso no aparelho, é quilagem. Então eu vou lá e jogo quilagem lá para cima e me esborracho treinando. E hoje a ciência, Adriano, isso que é uma coisa interessante a gente comentar aqui. A ciência já mostrou que a quilagem, o peso que é colocado lá, é um elemento necessário. E ele não é um elemento necessário muito exagerado, porque até se eu colocar a quilagem muito elevada, eu vou estar trabalhando mais força do que propriamente a hipertrofia que a pessoa quer. A hipertrofia tem que ter uma quilagem razoável, forte, interessante, mas ela não pode ser muito elevada, porque eu vou estar estimulando mais o componente força e não tanto o componente hipertrófico, que é o que a pessoa busca. Então, há uma conjugação de variáveis, que a gente chama variáveis agudas de controle de carga, que eu posso mexer para obter a hipertrofia tão desejada por ela, sem exageros de peso, de quilagem, como eu digo, quantos quilos agacha, supina, né? Eu posso manipular as amplitudes de movimento, eu posso manipular a cadência do movimento, a velocidade de execução. Isso já está comprovado pela ciência que tem uma repercussão anabólica de hipertrofia bem significativa. Eu posso trabalhar os intervalos de descanso, gerando um estresse metabólico que contribua também com o ambiente anabólico hipertrófico total, ter ganhos de hipertrofia. Então, assim, há uma variabilidade hoje, Adriano, tanto de exercício, quanto meios, métodos e sistemas de treinamento que dá para aplicar. A gente consegue chegar no resultado final com diferentes caminhos, às vezes até é difícil saber qual o melhor caminho, e talvez não seja interessante saber qual o melhor, mas quais os caminhos eficientes, seguros, né? Então tem várias estratégias para ser feito. Agora, seguir treino de blogueiro que não tem a menor entendimento da fisiologia, da biomecânica, da cinésio, aí é complicado, porque ele só vai reproduzir o que ele faz. E a gente sabe que a individualidade é um conceito fundamental no treinamento. O treino, para mim, João, não pode ser igual ao treino para o doutor Adriano. Não pode ser. Então, são condições que o profissional tem que identificar. Esse é um problema que eu pego muito aqui no consultório, que assim, as pessoas são leigas, né? E não é errado o leigo pensar que quanto mais carga, melhor. E eu pego aqui, às vezes, as pessoas que já estão numa fase avançada, já venceram a dor, já estão conseguindo fortalecer e aumentam muito a carga e, às vezes, treinam 3 a 4 vezes por semana o mesmo treino. E aí isso vai gerar uma sobrecarga articular e a gente começa a ter esse problema justamente pela falta de entendimento. Eu acho que para a pessoa lidar com pelo menos é a minha filosofia, para a pessoa lidar com uma doença, qualquer doença que seja, não só ortopédica, ela tem que ter conhecimento. Hoje em dia, qualquer celularzinho, você acessa a Google e você tem conhecimento daquela doença. Tem vários vídeos meus, por exemplo, no YouTube, que as pessoas entram, veem, não é tão incomum as pessoas falarem, pô, você explicou melhor do que meu médico aqui, entendeu? Agora entendi o que eu tenho e tal. Mas essa não vou chamar de ignorância, porque o leigo não é obrigado a entender, mas eu tenho pego muito isso. E às vezes, fazendo isso, a pessoa volta lá para trás. Porque uma vez que ela tem a dor e inchaço no joelho, ela vai ter inibição da musculatura, ela tem inibição artrogênica, né? E como que você... Vamos lá, pensando em treinamento, né? Imagina uma pessoa nesse estilo, assim, uma pessoa com artrose, está com cinesiofobia, medo do movimento, chegou na academia, entrou no ambiente da academia, às vezes uma senhora que não está acostumada lá, está assim, garotão, se olhando no espelho, cheio de menininha com calça apertada, calça leg apertada. O ambiente não é um ambiente que a pessoa gosta, né? Com relação à angulação de proteção, fala-se muito isso, né? Cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, frequência semanal, tipo de contração muscular, descanso, o treino aeróbico associado. Como é que você vai conjugando tudo isso? Primeiro, eu tenho que acolher essa senhora que chega na academia num ambiente que às vezes é um ambiente meio complicado para ela, né? Para um senhor, para uma senhora, para a pessoa que não está acostumada com o ambiente da academia. Então, o primeiro é acolher. O segundo momento é aquela questão do diagnóstico, né? Tem que fazer um bom diagnóstico holístico, de identificar diferentes situações. E a partir disso, Adriano, colocar progressivamente
uma periodização de treinamento onde eu vá evoluindo com o estímulo. E aí, quando a gente começa a discutir estímulo, mesmo para quem vem de um pós-lesivo, de uma pós-cirurgia, está se recuperando, já fez a fisioterapia, é um processo e ele tem que ser progressivo. Então, pensando aí na quilagem que a gente estava discutindo, eu preciso, tu acabaste de falar que tu vai ter uma inibição artrogênica, que vai diminuir a massa muscular e isso vai desproteger aquela articulação e é importante que eu desenvolva a massa muscular dos músculos periféricos ao joelho para dar a proteção do ponto de vista muscular para esse joelho, né? Bom, eu tenho que fazer isso com progressão de carga. A carga que eu falo aqui, Adriano, não é o peso unicamente do aparelho. São diversas variáveis que conjugam o grau de esforço. Então, por exemplo, assim, há um tempo atrás, o Colégio Americano de Medicina do Esporte tinha um guideline para trabalhar repetições por série. Guideline é a orientação, a diretriz. O que a gente seguia? 8 a 12 repetições máximas por série era o ideal para hipertrofia. A ciência evolui. O que a ciência mostrou hoje? Que de 6 repetições até 20, 25, até 30 repetições, eu consigo obter também hipertrofia. Só que ao trabalhar com 6, 7 repetições máximas, a pessoa faz 7 não consegue fazer 8 repetições. Isso é repetição máxima. Ou 10 repetições máximas. Ela faz 10 e não consegue fazer a 11ª. Então ela falha, ela tem a falha momentânea concêntrica, que a gente chama do movimento. Ela vai ao esforço máximo dentro da série. Só que se a Adriana ela fizer isso com 10 repetições, a quilagem que eu tenho que colocar, independentemente do exercício, é extremamente elevada para ela falhar com poucas repetições. Só que a ciência já mostrou que para eu desenvolver a massa muscular tão importante para a proteção daquele joelho, eu posso trabalhar com 20, 25 repetições máximas e eu também vou obter o processo hipertrófico, só que ao fazer com 20, 25 repetições máximas, a quilagem que eu vou botar nesse exercício ela é bem mais baixa. Então eu trabalho com uma quilagem mais baixa, mas o grau de esforço continua alto e direcionado ao estímulo hipertrófico. Até eu vou fazer um desafio para a galera que nos assiste aí, que é da maromba, que treina, uma estratégia bem interessante para vocês fazerem amanhã. Vocês vão colocar em qualquer exercício que vocês treinem, pode ser o exercício que vocês mais gostem, supino, puxada, leg, qualquer exercício. Vocês vão baixar o peso que vocês treinem, baixar a quilagem, o peso que vocês colocam lá. E vocês vão fazer da seguinte forma, vocês vão fazer mais lento o movimento excêntrico, então se é um agachamento, descer mais devagar, e quando sobe, subir mais devagar também. Então, tanto quando desce, que o músculo alonga sob tensão, quanto sobe, subir mais lento. Eu estou mexendo aí, Adriano, na cadência do movimento, tornando ele mais lento, para trabalhar com tempo de tensão elevado, que é uma outra variável importante aí do processo de ganho de força, de hipertrofia. Só que ao fazer isso, também eu vou botar um desafio para a galera. Quando a galera baixar, descer no agachamento ou no supino descer o peso, para por 2 a 3 segundos o movimento. Dá uma pausa que a gente chama de pausa isométrica. Então desce devagar, com uma quilagem menor, pausa 2 a 3 segundos e sobe devagar também, mais devagar que o normal. Nós estamos usando aí ponto zero, eu posso usar pico de contração também, e o desafio a galera vai perceber na pele que o exercício, embora tenha baixado o peso, ele vai ficar bem mais intenso. Então, eu estou colocando aqui, só para pincelar, estratégias de treinamento que não correspondem à quilagem elevada, e sim correspondem à quilagem baixa, mas que eu posso usar essa estratégia de treinamento para manter uma intensidade alta e progredir com essa intensidade alta, mexendo com a velocidade de execução do movimento, tanto de descida quanto de subida, e mexendo também com essas pausas ao final de cada ponto do movimento. Isso aumenta muito a intensidade e é uma estratégia extremamente útil, pouco utilizada por blogueiras e blogueiros, mas que o profissional de educação física que entende pode usar. A amplitude de movimento também, Adriano, eu vejo assim, ó, tem estudo, por exemplo, falando de força de compressão patelofemoral no leg, no agachamento, no wall squat, que é aquele agachamento na parede, no agachamento no lateral, e mostrando que aos 90 graus, conforme eu vou descendo, essa compressão vai aumentando. Então, se eu estou saindo de uma cirurgia com o doutor Adriano, o que eu posso fazer num primeiro momento, periodizando o treinamento? Fazer amplitudes mais curtas, mais restritas e mais seguras, aonde essa compressão ela é menor. E conforme a pessoa vai me apontando, vai demonstrando com o meu monitoramento que ela vai suportando bem esse tipo de estratégia, eu posso ir elevando a amplitude de movimento. Isso numa progressividade de um microciclo, de uma semana de treinamento, 2 semanas de treinamento. Então, Adriano, eu vejo assim, ó, eu vou monitorando aquilo que eu sei que manipula com a carga, eu vou usando a ciência para entender melhor como eu vou executar o exercício,
eu vou usando pico de contração, eu vou manipulando a cadência do movimento, eu vou trabalhando com amplitudes mais curtas, eu vou restringindo aqueles exercícios que eu acho que naquele momento não é muito interessante. Por exemplo, eu não acho muito interessante começar com cadeira extensora, porque ela não é funcional, tu não faz nenhum movimento do dia a dia que só estenda o joelho. Tu vai trabalhar a flexão do joelho com flexão do quadril e dorsiflexão do tornozelo ao agachar para sentar no sofá, numa cadeira ou numa privada. Então, eu preciso trabalhar multiarticularmente esses movimentos. Então, pelo princípio da especificidade, eu vou colocar de lado, num primeiro momento, cadeira extensora, num primeiro momento. Quando eu introduzi a cadeira extensora, dos 90 graus ao início do movimento, não estendendo completamente o joelho, por essa compressão patelofemoral se tornar maior. Então, eu manipulo também a introdução do momento adequado desse exercício e quando introduzi-lo com uma quilagem mais baixa, dentro do estímulo hipertrófico, mas protegendo em termos de angulação, com uma angulação um pouco mais restrita no começo. Então, assim, Adriano, existem várias estratégias. E aí eu tenho que identificar qual a mais adequada para cada cliente. Eu dei algumas ideias aqui de como o profissional de educação física pode atuar dentro de uma área de academia, tentando ser o mais seguro e assertivo possível no treinamento. Você vê que é interessante, né? Porque a nossa grande batalha, pelo menos minha no dia a dia, é a gente conseguir fortalecer uma pessoa que se trata de uma condropatia sem agredir a articulação. Isso que você está falando, até para mim é uma coisa nova, é bem interessante, porque eu acredito que a agressão articular fazendo isso vai ser bem menor. E as pessoas acham o contrário. Tem que fazer série de 20, 30 agachamentos. Quanto mais repetição, melhor e tal. E mesmo que agache de maneira correta, se aquele músculo não está preparado, a articulação vai acabar sofrendo. A gente vai acabar voltando lá para trás, né? Que é o grande problema. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A gente está falando de doença cartilaginosa, também balaio de gato. Vamos falar da clássica, né? Que acontece com 80% das mulheres, que é a condromalácia. Eu costumo dizer que homem não tem condromalácia. Eu bato no martelo, não tem. Quando chega homem com diagnóstico prévio de condromalácia, investigando, você acha alguma outra coisa. Ou alteração anatômica, levando a mau traqueamento da patela, ou plica sinovial, ou tendinite, qualquer outra fonte de dor. A condromalácia, na minha opinião, ela é uma doença típica do sexo feminino ligada ao mau movimento. E a gente sabe que a mulher hoje, se a gente for pensar corrida de rua, por exemplo, o índice de lesão em corrida de rua em mulheres é 12 vezes maior do que nos homens estatisticamente. Como que você diferencia o treinamento entre homens e mulheres no seu dia a dia? Alguns casos, pela questão hormonal, né? E aí a gente vê o seguinte, né, Adriano? Se tu vais ali na composição corporal dos vídeos que tu assistiu do Treino de Foco, né? As mulheres, elas têm um percentual de gordura naturalmente maior que os homens. E isso leva a elas uma massa gorda maior. E a gente sabe que numa caminhada, o nível de impacto articular vai para níveis aí de 1,2, 1,4 vezes o peso corporal. E uma corrida sobe para 2, 3 vezes o peso corporal, né? Pensando que esse peso corporal na mulher é maior quantidade de gordura do que relativamente no homem, ela está impactando mais, por ter uma taxa de gordura relativa maior e com uma taxa de massa muscular menor. Então, essa é uma diferença morfológica que eu vejo interessante entre homem e mulher. E dentro desse aspecto também, se a gente pensar lá na condromalácia e no joelho valgo, se a gente observar na corrida, durante a corrida, as mulheres tendem a fazer o valgo dinâmico nessa corrida na fase excêntrica do movimento, aquela fase de freio, né? Quando coloca o pé no solo e amortece o impacto. E aí tu vais analisar a morfologia, a pelve das mulheres tende a ser mais larga que a pelve do homem, afastando mais os fêmures lateralmente. E isso leva, por um aumento do ângulo Q do joelho, uma tendência de valgo maior no sexo feminino do que em relação ao sexo masculino. Isso é estrutural ósseo, isso é inerente ao sexo feminino, como é inerente ao sexo masculino ter uma pelve menor. Então, o cuidado nesse sentido, pensando nessas duas características únicas que eu citei, o cuidado tem que ser maior com as mulheres. Mas eu colocaria aí, Adriano, um fator que eu diria que não é nem para o gênero masculino e nem para o gênero feminino, é para ambos, que é a falta de controle motor. As pessoas hoje querem fazer corrida de rua porque virou moda, porque o amigo faz, e é bacana, e é legal, as pessoas estão saindo, tirando lá o glúteo do sofá, estão parando de ser sedentários, estão indo para a rua correr. Bacana?
Legal? Agora, como estão fazendo o processo de sair do sedentarismo e correr? E o que eu vou dizer agora vale para homem e mulher. O controle motor é o fundamento maior. A gente vê as pessoas que não sabem coordenar a caminhada, muito menos o ato de trotar ou correr, e já se lançam em corridas de 3K de cara, 3 quilômetros. Fez 3 quilômetros, já quer fazer 5K, sem um controle motor, sem um domínio muscular, sem mobilidade articular. Eu estou falando de controle motor. Aí fez 5K, Adriano, qual é o próximo? Ah, agora é 8K, é 10K. Então, é normal que as pessoas se lancem em desafios. Isso é bacana, a pessoa está saindo do sedentarismo e está se desafiando cada vez mais. O que eu chamo a atenção é se preparar para. E o se preparar para é um bom comportamento motor, um bom fortalecimento muscular e um controle motor. A pessoa não coordena movimento de braço e perna, ou ela trava o movimento de membros superiores e faz movimentos curtos com alta frequência em membro inferior, ou a mulher, pela questão que nós comentamos aí da pelve mais larga e o valgo maior, né? Ela tende a jogar também o tornozelo para fora quando corre e rodar o tronco, exigindo um movimento rotatório da coluna com carga axial do impacto da corrida, que é desnecessário e contraindicado. Então, assim, Adriano, tem que resolver isso primeiro. Tem que treinar o movimento, o controle motor, a pessoa tem que se entender motoramente. Aí eu passo a fortalecer a musculatura e aí então eu passo a condicionar cardiovascularmente, aumentar o famoso VO2 máximo da pessoa para ela 5K, competir em 10K ou simplesmente fazer corrida de rua. Mas tem que ter todo um processo que o pessoal está abortando. Essa é a minha crítica maior, eu estou aproveitando aqui essa live contigo para externar isso, né? Já que eu estou falando com o médico, é a preparação para o ato. As pessoas estão pulando fases, abortando completamente fases. Então, tem essas diferenças que eu comentei de homens e mulheres, mas eu diria que isso que eu coloco agora eu vejo como o principal problema e vale tanto para homens quanto para mulheres. Isso aí é geral. Que eu estou perguntando porque a mulher, tem alguns estudos, né, que mostram que a fase entre a fase fértil da mulher e a menstruação, ela teria o padrão da contração muscular ficaria alterado. Tem alguns times de futebol, de soccer, né, de futebol nosso nos Estados Unidos e no Canadá, que os treinadores eles não deixam as mulheres menstruar, eles passam o anticoncepcional de uma maneira, entre aspas, preventiva, né, para elas manterem a taxa hormonal totalmente normal, homogênea, né? Você nota alguma diferença do treinamento de mulheres em relação a ciclo menstrual ou alguma peculiaridade a mais de fortalecimento de quadril, de melhoria de qualidade de movimento? Adriano, eu vou te contar um caso bem interessante com relação a isso, tá? Eu estava fazendo um curso décadas atrás, com o professor Antônio Carlos Gomes. Não sei se tu conhece, é da nossa área, é um grande nome da periodização do treinamento, trabalha com atleta de alto nível. E ele estava comentando sobre mulheres que treinavam essa questão do ciclo menstrual. E ele comentando justamente isso, que eles iam fazer, na Rússia, inclusive, estratégias para evitar que elas menstruassem e mantivessem uma continuidade hormonal. E aí ele colocou que no Brasil ele encontrou dificuldade nisso e que ele observou coisas aqui no Brasil, diferente do que eles faziam na Rússia, que algumas mulheres aqui respondiam diferente. Algumas respondiam positivamente, outras negativamente ao mesmo ponto do ciclo menstrual. E a partir disso eu comecei a perguntar em aulas, né? Eu ministro aula aí na universidade há mais de 20 anos, eu começo a perguntar para as minhas alunas, que são atletas, muitas delas, como é que elas respondem a diferentes momentos do ciclo menstrual. E, Adriano, o que eu tenho visto, assim, ó, do relato e conversando com os treinadores é o mesmo, né? E falando aí de mulheres atletas, é que é muito individual, sabe? Por mais que a gente saiba que a ciência demonstra um determinado fator, tem mulheres que respondem diferente. E aí eu caio de novo na questão de poder identificar quem é a minha cliente, que responde de que forma aquele tipo de condição do ciclo menstrual dela. Responde como? Eu tenho que identificar isso. Porque quando nós vamos pegar a ciência também, é uma coisa que eu procuro observar muito, né? Nós pegamos a ciência se baseia na estatística e se baseia em média. Só que aquela média ela tem um desvio padrão, que é aquela medida de variabilidade das pessoas em torno daquela média. E tu pega alguns estudos que tu vai analisar o tamanho do desvio padrão, o coeficiente de variação, ele é quase do tamanho da média. Então, quer dizer, o que isso mostra para nós profissionais? Que o comportamento médio foi aquele ali.
mas teve gente que foi muito acima daquele comportamento médio e outros muito abaixo. Como eu não treino uma média, eu treino um indivíduo em particular, cabe a mim entender aquela média pela ciência, isso é fundamental para mim, mas também identificar no meu cliente qual é o comportamento daquela minha cliente conforme o ciclo menstrual, como é que ela responde, que é o que o professor Antônio Carlos Gomes colocou há décadas atrás, e isso me marcou muito, e eu venho particularmente observando isso com as minhas alunas. A resposta é muito individual. Desde o ficar mais aguerrida ao treino, ou ficar menos aguerrida ao treino, a se sentir mais forte, a se sentir menos forte, mais competente em treinar, a menos competente em treinar. Às vezes é o mesmo ponto do ciclo menstrual, a resposta é bem diferente. Então, eu acho que a individualização, entendo eu assim, que a individualização e o monitoramento para entender qual é o comportamento daquela cliente em particular é o fundamental. Porque entendendo isso, Adriano, aí eu consigo traçar as linhas de trabalho com ela, né? Entendendo que aquele é o comportamento daquela minha cliente em particular. Legal. Voltando a falar da cartilagem, a gente está falando de fazer o trabalho de fortalecimento, sem agressão, a gente fugir da agressão. Muitas vezes o treinamento sendo bem feito, a gente consegue fazer um envelope de função e muitas vezes tirar a pessoa de uma cirurgia, postergar uma cirurgia, como uma prótese, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai falar da prótese. Tem algum caso, algum aluno seu que tenha te marcado? Às vezes um aluno que tinha tido uma indicação de alguma cirurgia, alguma coisa, e você tenha conseguido com ele superar, ou seja, conseguir fugir ou adiar uma cirurgia com o treinamento? Olha, de joelho especificamente, Adriano, não me recordo de nenhum caso específico, mas eu sou um exemplo para coluna e quadril. Eu tenho espondilolistese e tenho espondilólise, eu tenho 3 hérnias cervicais e eu tenho IFA, impacto femoroacetabular. E nos primeiros médicos, isso diagnosticado há uns 25, eu tenho 51 anos, estou aí na iminência de fazer 52, e eu diagnostiquei isso aos meus 30 anos, a espondilolistese, que é um deslocamento da vértebra, no meu caso, na região lombar, de L4 sobre L5, grau 2, então um deslocamento bem grande. Os primeiros médicos que me atenderam colocaram a seguinte situação: abandona o esporte, na época eu jogava voleibol, abandona o esporte, abandona a musculação e se talvez ainda eu consiga te liberar uma caminhada. Então, assim, isso me assustou muito, esse prognóstico, esse tipo de orientação. O que eu fui fazer? Eu fui estudar mais o meu caso a fundo e fui buscar alternativas para isso. Hoje eu estou com 51 anos, iminência fazer 52, sou até atleta master, não jogo mais vôlei, mas jogo futebol. Gerencio a minha espondilolistese, gerencio o meu impacto femoroacetabular, sei que tem que ser monitorando e faço monitoramento uma vez por ano. Encontrei um médico que faz uma avaliação interessante, que abre um canal de comunicação, especialista em coluna, para que eu possa discutir isso aprofundadamente com ele e observar o meu caso. Eu sou um estudo de caso de mim mesmo. E é um caso onde os primeiros médicos, falando em coluna, não em joelho, mas em coluna, colocaram situações que foram muito agressivas, né? Abandona o esporte, toma cuidado com a tua profissão, já que tu é profissional de educação física, não pode fazer muita... E isso tudo que foi falado não se corresponde. Agora, eu tomo vários cuidados, tanto no meu treinamento quanto no meu dia a dia, vários. Eu me abstenho de fazer algumas coisas básicas do dia a dia, porque eu sei que eu tenho uma coluna com uma espondilolistese de grau 2, eu tenho uma degeneração discal, eu tenho uma hérnia de disco cervical, então eu tomo cuidado, mas eu ainda pratico esporte em nível de rendimento master, né? Então eu vejo que é possível, com exercício físico, profissional de educação física e médico conversando sobre o caso e vendo o que a ciência fala e discutindo aquele caso, a gente conseguir evoluir positivamente. É o que eu faço com o meu ortopedista, o Luiz Felipe Novaes, né? Uma coisa que eu aprendi bastante, principalmente com a fisioterapia brasileira, que eu considero a melhor do Brasil, com os professores lá da Santa Casa. Eu fiquei 10 anos na Santa Casa de São Paulo, no grupo de traumatologia do esporte, e aprendi muito com treinadores que são científicos, como o seu caso, valorizar muito a qualidade do movimento, né? Então, eu pego o paciente aqui no consultório e eu faço alguns testes. Às vezes você vê que o tornozelo do cara é travado, isso explica o joelho e explica o quadril, né? E, infelizmente, a gente vive uma época hoje, pelo menos na minha área, de muita valorização de exame de imagem, né? Muita valorização. Você pega pessoas aí
eu atendo jogadores profissionais, você olha a ressonância magnética do cara, é absurdo. Tem um jogador do Flamengo que está acompanhando aqui comigo, famoso, que voltou a jogar agora, a gente fez tratamento regenerativo nele, conseguiu voltar a jogar. Você olha o raio-x, você olha a ressonância e fala, como que consegue? Cara, é o movimento. E as pessoas não veem o movimento, as pessoas veem exame de imagem. Ah, condromalácia, condropatia, escorregamento de vértebra. Então, infelizmente, não existe essa consciência, né, do pessoal da minha área. Mas eu acredito aí que futuramente, aí, se realmente houver uma progressão da medicina do esporte no Brasil, a gente consiga melhorar essa questão. Mas, caso assim como o seu, eu tenho alguns pacientes também que a gente é cirúrgico, vamos tentar fugir, vamos tentar postergar, o cara vai, ele realmente está querendo melhorar. O que faz o cara subir a montanha não é a perna dele, é a cabeça. Então, o cara tendo uma boa cabeça, vou reabilitar, vou fortalecer, ele realmente consegue, às vezes, postergar uma cirurgia, né? Eu estava vendo aqui um comentário do Hugo, lá de Uberlândia, um dos melhores fisioterapeutas do Brasil, falando de lesão meniscal degenerativa, que é de envelhecimento, é uma lesão não cirúrgica. Eu concordo plenamente que esse tipo de lesão de menisco se trata totalmente com treinamento, sem cirurgia, né? Agora, vamos falar da prótese de joelho. Eu até separei uma aqui. Aqui, para quem não conhece, isso aqui é a prótese total de joelho. Isso aqui é a fase final da artrose, tá? Então, a gente tem um componente metálico que vai na tíbia, um amortecedor, isso aqui vai no fêmur, isso aqui tem uma congruência, tá? Hoje em dia tem bastante evolução, a gente tem prótese ultracongruente, a gente tem as próteses... se a gente começar a falar de prótese, tem muita coisa nova. Mas a ideia é que não se chegue aqui, né? A ideia é que não se chegue, porque a prótese é uma cirurgia definitiva. Ela, sendo bem indicada, sendo bem feita, a gente tem resultados excelentes, mas se ela não for bem feita e não for bem indicada, pode haver soltura. Aí eu queria te perguntar, João, sua experiência com fortalecimento de prótese e se você tem ou não alguma experiência de alguma prótese que tenha dado problema. Olha, eu já atendi alguns clientes que tiveram a colocação da prótese e aí o procedimento de novo é o progressivo. A gente evitou inicialmente impactos, exercício com impactos, então parte-se aí para, tipo assim, se a gente vai trabalhar o aeróbio, né? Procura evitar a corrida, faz a caminhada, trabalha a intensidade, o aumento da intensidade com inclinação da esteira, o cara começa a subir em rampa, né, caminhando, o que eleva muito o sistema cardiovascular, tem um bom trabalho de condicionamento cardiovascular, mas minimiza impacto lá na prótese, num primeiro momento até para observar como é que é a reação dele, e até a cinesiofobia, porque o que me chamou muita atenção é a cinesiofobia desse pessoal, né? Eles ficam com muito medo, muito receio de diferente, até um alongamento, né? Ele fica com muito receio. Então tem que ir muito progressivo e paulatino. É o que eu vejo nesse sentido. No trabalho de mobilidade, no trabalho de alongamento, nos trabalhos aeróbicos, dando aí um exemplo, eu parto para trabalho sem impacto, então tu pode trabalhar uma corda naval, tem uma boa atividade cardiovascular, trabalho de boxe em saco de pancada, que tem bom trabalho cardiovascular, a própria esteira caminhando e inclinando, tem opções. A própria bike tem opções, né, para movimentar. E eu sou muito assim, Adriano, de buscar a ciência para embasar, mas ver muito o que se adequa para aquele indivíduo. Então eu testo muito, eu vou muito na... Eu não vejo errado usar a tentativa-erro nesse sentido, embasado na ciência. Bom, a ciência me mostrou isso, é uma opção interessante, eu vou testar com esse cliente, ver se é isso. Então, a experiência que eu tenho com alguns clientes que tiveram colocação de prótese assim, foi extremamente positiva com o exercício. Mas chama atenção, foi extremamente progressivo. Bem lenta a progressividade dessa carga, mais do que o normal. Mais do que o normal. Então, quando eu tenho algum indivíduo que ele tem alguma lesão, alguma patologia ortopédica significativa, a progressividade das cargas que eu faço, quando eu falo cargas, não é só o peso lá na musculação, é todo o grau de esforço que ele faz no treino. Eu faço bem progressivo e vou testando opções. E monitorando. Quando eu percebo algum desconforto, alguma dor, eu retrocedo com aquelas cargas e volto numa outra direção de treinamento. Não funcionou, aquele desconforto continua, acentuou, a indicação é volta ao teu médico, vai dar uma conversada lá, traz a informação dele, porque eu não consigo fazer um trabalho solitariamente aqui. Eu preciso do profissional médico me dando um suporte em algumas situações. Ou mesmo um fisioterapeuta. Então, quando são patologias dessa ordem de prótese, cara, eu uso muito
esse tipo de estratégia. Eu procuro não trabalhar solitariamente, porque eu não sou dono da verdade nisso, e eu preciso me embasar dos colegas profissionais para me darem suporte do trabalho. Entendi. Tem um trabalho científico que foi feito no Hospital das Clínicas em São Paulo, que é até interessante, tem bastante profissional da área da saúde que está ouvindo a gente agora, que é a relação do pico de torque, a força máxima por unidade de tempo, de quando a pessoa vai fazer aquele teste sentado na cadeira que chama teste isocinético. Então, só para exemplificar, o Ronaldo Fenômeno, quando estava no Corinthians, em 2011, eu fiz um trabalho da Santa Casa no Corinthians, e eu avaliei o Ronaldo no teste isocinético. O Ronaldo ele tinha um pico de torque de 450 newtons por metro quadrado de pico de torque, ou seja, o cara chutava a bola a 300 por hora no gol, o cara era um puta fenômeno, por isso que é chamado de fenômeno. O cara ele era forte, só que infelizmente teve que parar de jogar e tal. Então o cara tinha, um jogador de futebol profissional de ponta, tinha 450 newtons por metro quadrado de pico de torque. O trabalho feito no HC com senhoras que fizeram prótese, a maioria, a média, deu 40 em relação a um atleta de ponta. Tudo bem, um atleta de ponta é uma senhora que fez a prótese. O que acontece? O que se concluiu nesse trabalho? Que tanto o médico quanto o paciente ficam com muito medo de fazer o trabalho de fortalecimento. Que prótese é aquele negócio assim, fez a prótese, qualquer coisa pode soltar. Não pode sair na rua, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e pode soltar. Tem um trabalho francês, um estudo francês, de um autor que eu gosto muito, chama Michel Bonin, que ele avaliou 2.500 próteses que ele fez. Dessas 2.500 próteses, 10% faziam esporte de impacto no joelho. Então, corrida, montanha. Ele é francês, então é um público europeu. Então, assim, o grande problema hoje é não fazer atividade física com a prótese, porque ela pode se soltar, gera osteopenia e pode se soltar. E outra coisa que eu tenho visto, a fraqueza gera dor, gera contração muscular inadequada e gera dor. Então, eu acho que futuramente a gente vai ter que alinhar isso, né, João? A questão desse trabalho de fortalecimento para a prótese. Por quê? A população está envelhecendo. Você pega a pirâmide populacional brasileira, está todo mundo ficando velho, está com 51, 52. Esse ano eu faço 50, então a gente está ficando velho, né? Talvez um dia eu precise fazer prótese no meu joelho, espero que não. Então, assim, a gente vai ter que saber lidar com isso, a gente vai ter que saber fazer uma prótese de boa qualidade, que seja mais adequada para o paciente, e vai ter que ter o protocolo de fortalecimento. Uma das coisas que eu tenho mais brigado no meu dia a dia é como colocar o paciente para fortalecer. Se ele não fortalecer, vai soltar a prótese. Também se ele arrebentar, se ele fizer coisa errada, for jogar um futebol, vai soltar a prótese também, né? Então, agora, a dose, né, Adriano? A dose adequada para isso e que tipo de exercício para fazer esse fortalecimento, né? Eu vejo por aí. Sim, sim. A questão é essa. A questão é trocar figurinha, porque você mesmo falou, volta para o seu médico, mas seu médico às vezes não entende treinamento, entendeu? Ele vai falar, não. Porque a aproximação é importante, cara, porque o teu paciente é o meu cliente. E é nesse cara que a gente tem que focar. E para desenvolver esse tipo de estrutura, porque assim, ó, você tá falando, se botar muito impacto, ele vai soltar a prótese. Ou se ele fizer atividade física, mas ele precisa se movimentar, porque o que a gente vê no âmbito da educação física, via exercício, a gente faz uma diferença entre o que é atividade física e o que é exercício físico. Atividade física é qualquer movimento corporal. O exercício é aquele orientado, controlado, né? Se o cara não fizer exercício físico, ele vai ladeira abaixo em diferentes parâmetros de saúde. Não é só o joelho dele que vai ladeira abaixo, é vários parâmetros de saúde. Tanto é que a gente tem um cuidado, um zelo muito grande com o idoso pela questão da queda. A gente sabe que a queda e uma fratura óssea é afastar esse cara do treinamento por um bom tempo. E afastar um idoso do treinamento por um bom tempo é um catabolismo agressivo em cima dele. É ladeira abaixo para o pessoal que aí está nos entendendo. Ele vai perder condição aeróbica, ele vai perder densidade óssea, ele vai perder densidade muscular, ele vai perder coordenação motora, ele vai perder flexibilidade. E aí, Adriano, quando esse cara voltar a se mexer, ele vai ter uma dificuldade muito grande e a cinesiofobia vai estar cada vez martelando mais nele. Então a gente tem que achar um jeito das pessoas cada vez se movimentarem mais, com segurança e eficiência, e não se movimentarem mesmo estando com próteses. Nós temos que buscar fazer a população entrar em movimento e se manter em movimento.
num movimento controlado, eficiente e seguro. E aí temos que conversar para isso. Sem dúvida nenhuma. Com relação a pós-operatório de cirurgia de cartilagem, membrana de colágeno, técnica regenerativa, cultura de célula-tronco, algumas técnicas de regeneração de cartilagem, você chegou já a ter contato alguma vez? Algum aluno seu? Não, É não difícil de tive aparecer? contato com esse tipo de procedimento, diríamos, tratamento regenerativo, não tive. Cirurgia de condromalácia, essas É, cirurgias mais clássicas, que o pessoal faz soltura de condromalácia, patela. dor, assim, ó, o que acontece, Adriano? O pessoal vem muito assim, ó, João, tô com dor no joelho, o que eu faço? Putz, dor no joelho, parceiro, tu pode ter essa dor no joelho por N motivos, né? E aí o que eu faço em âmbito de academia, em âmbito de universidade, é olhar o padrão de movimento dele para ver se o padrão de movimento pode ter algum fator contributivo para essa dor no joelho. Então, por exemplo, o clássico, né? O cara vai agachar, ele faz o valgo dinâmico do joelho. Tá? Ele vai lá e joga o joelhinho para dentro e volta, né? Fazendo aquele valgo dinâmico. Bom, e ele tem dor no joelho. Se ele tem esse valgo dinâmico, eu vou ter que investigar os fatores que estão propiciando aquele valgo dinâmico dele. Quando ele faz o valgo dinâmico, ele tem rotação interna do quadril e tem adução do quadril. Seriam os rotadores externos e abdutores fracos que estão não conseguindo manter o padrão lá no quadril e aí ele está valgando com o joelho? É uma opção que eu vou ter que observar para fazer o tratamento, independentemente se ele fez algum outro tipo de condicionamento no joelho, cirurgia no joelho, eu vou observar isso. Ele pode ter o arco plantar desabado, né? Ter um pé plano, e aí o talos, que é o último osso do pé que dá o suporte para a tíbia, ele desaba medialmente, e isso também tende a levar a um valgo dinâmico do joelho. Então eu tenho que observar também como é que é esse arco plantar do cara. Então o que aparece muito para nós é o pessoal reclamando de dor, sem fazer a investigação devida do que é essa dor e querendo que o profissional tenha um cuidado especial com isso. Mas se eu não sei a fonte da dor, como é que eu vou ter alguma tomada de decisão prescritiva, Adriano, se eu não sei qual é a fonte da dor? O que eu faço é indicar e encaminhar para médicos. Eu faço esse padrão de movimento para ver se o padrão do movimento pode ser um fator causa também, e o que tiver dentro da minha alçada eu consigo fazer. E o restante é encaminhar para o médico. E aí vem o que eu comentei no começo da nossa live, eu acho fundamental, cara. É abrir canais de comunicação, que é o que nós estamos fazendo agora aqui. É poder conversar. E isso cria um ambiente favorável para que eu possa atuar e ter uma diretriz no trabalho mais assertiva. Porque eu preciso de vocês para poder fazer o trabalho. Senão fica inviável. Legal. João, vamos aproveitar esse resto de tempinho, vamos falar da outra ponta. A gente falou de idoso e tal. Eu nunca na minha vida operei tanto ligamento cruzado e lesão cartilaginosa, às vezes grave, em crianças e adolescentes. O que eu acho que está acontecendo? Fico o dia inteiro em celular e tablet, não brinca. Você é dos anos 70, eu também. A gente brincava o dia inteiro na rua, futebol, no campinho de terra e tal. E hoje em dia a molecada não brinca, né? E aí não tem qualidade de movimento, vai jogar uma bolinha, fazer alguma coisa e rompe um cruzado. Eu operei crianças muito novas, 8, 9 anos de idade e tal. Como é que você vê com relação a treinamento de criança em ambiente de academia, fazendo musculação, treinamento funcional direcionado para a criança, prevenindo da pessoa ter uma lesão grave, ter uma artrose lá na frente? Adriano, eu vou contextualizar para poder explicar para todos aqui entenderem a minha visão sobre isso, né? Como tu colocou antigamente, nós estamos naquela do antigamente no nosso tempo, né? Mas no nosso tempo, a realidade era essa. Eu cresci num ambiente extremamente ativo, onde tu ia jogar futebol no local, corria na rua, andava de bicicleta. E o que nós sabemos do ponto de vista motriz? Isso desenvolve o aparelho locomotor, desenvolve o aparato locomotor, a psicomotricidade, percepção de espaço-tempo, a coordenação motora refinada. Então, o entendimento do corpo ele era construído naturalmente com as brincadeiras do dia a dia. Agora, vamos transportar a década de 70, 80 e 90 para o que é hoje. Hoje, como tu falaste, é tablet. Eu tenho uma filha de 11 anos, ela fica... Quando ela vem me visitar, ela mora comigo. Se eu deixo, ela fica o tempo todo no tablet. E ela está curtindo pra caramba. E quando eu coloco ela para se movimentar, o que eu noto? Um certo receio em fazer, cansa muito rápido porque não está condicionada, não gosta de fazer os movimentos porque tem aí um padrão motor aquém do que deveria ter. A gente tem aí o galarruto, talvez como
os padrões motores mais adequados para ver por faixa etária. Eu verifico ela lá nos padrões motores do Galahu, ela está em déficit para a idade dela. E isso daí, Adriano, aonde que vai repercutir isso? E aí eu vou entrar especificamente na resposta para ti com relação às crianças. Quando eu estou na universidade ou na academia, que eu vou passar um treino para alguém, eu trabalho em academia desde 1993, quando eu entrei na universidade. E em 1993, 94, na década de 90, passar o exercício de agachamento era fácil. Eu demonstrava, a pessoa me observava e ela começava a executar, e eu corrigia minimamente um detalhe ou outro, e ela passava a executar com relativa perfeição o movimento. Como é que acontece hoje? Eu demonstro, eu explico, a pessoa faz equivocado, eu tento mostrar o que está equivocado, ela olha no espelho, ela não entende o corpo dela, eu filmo, eu mostro o erro, ela entende o erro, mas não consegue corrigir. Onde é que está o problema? Fase infantil, desenvolvimento motor. A educação física na escola, ela está deixando a desejar pelas dificuldades que a gente sabe. E o ambiente, como tu mesmo falaste, é totalmente diferente e desfavorável para o conhecimento do corpo, domínio corporal e motricidade humana, psicomotricidade. E aí isso repercute no indivíduo adulto, que vai ter uma dificuldade enorme em praticar a corrida de rua que nós falávamos. A pessoa não sabe correr. Adriano, é um ato motor Sim. básico, caminhar e correr. Tem pessoa que não sabe caminhar, tem pessoa que não sabe correr. Porque a fase infantil que deveria ter naturalmente ensinado isso, não está acontecendo. Então, diante desse contexto, qual é a minha visão e o meu pensamento? Eu vejo que as academias deveriam incorporar treinamentos para criança. Agora, não é o puxa-ferro lá do adulto, é uma outra visão. Um treinamento funcional com a ludicidade sendo o ponto-chave do processo, criando um ambiente de desafio motor, com um ambiente lúdico, criativo, em grupo. Então, assim, ó, é uma visão totalmente diferente de treinamento que se tem em academia. Mas é uma abordagem para crianças, trazendo para um ambiente onde tenha um profissional de educação física, e esse profissional de educação física entenda desenvolvimento motor, entenda de conhecimento de psicomotricidade e desenvolva as fases que deve desenvolver com a criança. Para quando se tornar um adulto, bater lá na academia, fazer corrida de rua, praticar um crossfit, qualquer outra atividade, ele consiga fazer já com bom desempenho motor e uma facilidade para se introduzir nessas atividades. Tipo agora, o beach tênis, né? Tá moda. Beach tênis é moda. Agora, muita gente tem dificuldade, mesmo no esporte que é fácil de execução, ou relativamente fácil, porque não tem percepção espaço-tempo com uma bola e uma raquete. Isso dificulta o lazer e o lazer ativo das pessoas. As pessoas começam a ir cada vez mais para o lazer não ativo. Cineminha, pipoquinha, beira do mar, assistir a galera surfando. Mas o meu lazer ativo, ele vai caindo. Então, é todo um ambiente, Adriano, que eu vejo, desfavorável para o aspecto motor e que repercute daí em problemas de ordem ortopédica, porque o indivíduo não sabe caminhar, não sabe correr, mas quer correr 5K e participar de uma competição de 10K com o imediatismo da sociedade atual e não teve a base quando era criança. Então, treinamento para criança pode fazer? Pode, adequado para criança, com os níveis de carga, ludicidade como topo, um ambiente criativo, desafiador para a criança, eu vejo como um aspecto extremamente importante, mas não vejo muito ainda a área empresarial e nem o profissional de educação física vislumbrando isso até como uma área de investimento e retorno financeiro, né? Maravilha. Bom, João, a gente está batendo aqui com 1 hora de live, daqui a pouco a gente é expulso. Acho que o bate-papo foi bem legal, agradeço bastante aí. Infelizmente a gente não conseguiu responder pergunta nenhuma, né? Porque eu toquei o barco aqui nos tópicos. Agradeço demais essas 200 pessoas que acompanharam a gente esse tempo todo. Vocês podem ir mandando perguntas aqui nas redes sociais, eu e o João a gente vai respondendo devagar. Gostei bastante aí até de te conhecer pessoalmente, ou semi-pessoalmente, virtualmente, né? Vamos fazer umas parcerias juntos aí de aula, etc. O Sandro ajuda bastante. Eu tenho um projeto que chama Esporte Consciência, que é para profissionais da área da saúde. Vamos trabalhar junto aí. Adriano, eu agradeço o convite, cara, por intermédio aí do Sandro, que foi o meio campo para nós, né? E ele já tinha falado várias vezes para a gente marcar essa live, que eu estava com uma agenda bem cheia, assim, com outros compromissos que eu tinha que passar. Mas eu falei, ó, quando eu puder, eu quero realmente conversar com o Adriano, conhecer virtualmente, né? Espero te conhecer presencialmente. Mas foi muito bacana, cara, para trocar uma ideia. E como eu disse, eu realmente falo isso, quem é meu aluno, que
potencialmente esteja aqui na live sabe disso. Eu falo sempre em aula na universidade. Nós temos que aproximar as áreas, medicina, fisioterapia, educação física, nutrição, e conversarmos, porque o cliente de um é o paciente do outro, e só conversando, trocando ideias, porque talvez os paradigmas, os processos que tu te guie, não são exatamente os mesmos que eu me guio, mas a conversa, essa troca de informação, é que vai fazer a nossa área crescer, ou a gente crescer enquanto profissional e poder atender melhor o teu paciente, o meu cliente. Então, muito obrigado aí pelo convite, cara. Estou aberto a fazer parcerias, a gente poder crescer junto aí. E até fazendo essa parceria, depois eu quero que tu me mande o teu endereço, eu vou te mandar um livro meu aí, de presente, para tu conhecer meu material também científico escrito aí em livros, tá? Mando sim. Legal, show de bola. Bom, João, muito obrigado. Para quem perdeu a live, ela vai ficar salva, depois vai para o YouTube, tá? E vamos voltar assim a conversar mais vezes aí, presencialmente e online, porque não existe melhor do que aliar o treinamento. A próxima vez eu te esporte, convido, tá bom? a gente faz no YouTube. Tchau, O que pessoal. tu acha? Muito obrigado. Próxima vez, se tu será meu convidado, a gente faz no YouTube. Demorou. Bom. Demorou, estou à disposição. Valeu, um abraço obrigado, a todos. João. Boa noite. Um abraço.